Eu vou fazer a pergunta novamente, porque está sendo gravada e estava afastado o microfone, né? A senhora pode nos informar o seu nome completo? Maria da Penha Ferreira Falcão Lima. Estado civil? Casada. Profissão? Servidora pública. Seu CPF? 809-863-827-87. Endereço? Rodovia S-10, 460, Praia da Lagoa. A senhora é servidora pública municipal, é isso? Municipal. Prefeitura da Serra, é isso? Prefeitura da Serra. A senhora possui algum grau de parentesco com algum dos envolvidos? Não. A senhora conhece o denunciante, o senhor Renato Ribeiro? Sim. Qual é a sua relação com ele? Ele é meu chefe imediato. A senhora conhece os denunciados, e aqui eu me refiro aos 3 vereadores: vereador Anderson Muniz, vereador professor Arthur, vereador Darcy Júnior. Não. A senhora não tem nenhuma relação com nenhum desses 3 vereadores? Não. A senhora sabe que, como testemunha, a senhora está comprometida na forma da lei, podendo incorrer no crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Caso faça afirmação falsa, cale a verdade ou a negue. A senhora está ciente disso? Sim. A senhora sabe nos informar por que motivo a senhora foi arrolada como testemunha? Não. A senhora estava presente no Cine da Serra no dia 17/11/2023? Sim. Trabalhando. A senhora trabalha no Cine da Serra? Sim. Há quanto tempo a senhora trabalha no Cine da Serra? Há uns 2 anos e meio. A senhora estava no Cine no momento que ocorreram os fatos, quando os vereadores chegam ao Cine da Serra? Sim. A senhora pode nos informar por quanto tempo a senhora presenciou os vereadores no Cine da Serra? No momento que eles ficaram lá, eu estava no meu horário de trabalho. A senhora sabe nos informar a forma como que eles chegaram lá? Chegaram se identificando. Se identificando como? Como vereadores e deputados. Mas eles se identificaram como vereadores que estavam fazendo algum tipo de fiscalização. A senhora pode explicar melhor essa identificação dos vereadores? Uma fiscalização. Eles mostraram para a senhora algum tipo de papel timbrado em nome da Câmara? Que os vereadores não deve ter mostrado para os meus chefes imediatos. Para a senhora não viu? Não, eu estou na servidora. A senhora sabe nos explicar sobre a Operação Peixada? Explicar como assim? Falar, se a senhora ouviu eles falarem no local? Sim, todo mundo ouviu. Todo mundo, mas a senhora sabe falar sobre essa Operação Peixada? Não. A senhora sabe por que os vereadores foram até o Cine da Serra? Não. Foi a senhora que fez a denúncia, chamando os 3 vereadores? Não. A senhora aparece num vídeo falando de suposta venda ou loteamento de cargos por parte do Cine. A senhora confirma isso? Confirmo. A senhora tem como provar essa suposta venda de cargos e loteamento no Cine? Estava nos prints que eles levaram. Quem levou esses prints? Os fiscalizadores. Quem são os fiscalizadores? Os vereadores e o deputado. A senhora pode me falar, então, se os vereadores estavam com esse papel, mostrando isso? Sim. Os 3 vereadores? Ou um só, um dos 3? Aí eu não sei. Aí
Eu vi, porque eu estava em trabalho, eu estava no meu horário de trabalho. Mas a senhora então afirma que no Cine da Serra estava havendo suposta vendas ou loteamento de carne. A senhora fala no vídeo que o Cine ele abre às 7 horas, mas as pessoas estão na fila desde madrugada. E quando o Cine abre as portas às 7 horas, as vagas todas já foram encaminhadas através de currículo. A senhora afirma isso no vídeo. A senhora afirma no vídeo que o Cine abre as portas às 7 horas da manhã. E quando o Cine abre as portas, as vagas já foram, as boas vagas, a senhora inclusive usa essa expressão, as boas vagas já foram encaminhadas pelo currículo. A senhora confirma isso? Confirmo. Então as boas vagas já foram encaminhadas todas quando o Cine abre às 7 horas. A senhora tem como provar isso que a senhora está falando? A prova está ali no momento que ele botou lá nos prints e oferecendo as vagas. As provas que a senhora fala são os prints. Isso? Também. A senhora fala de seleção de currículo. Como é que é esse processo de seleção de currículo bons que são encaminhados? A senhora fala isso no vídeo. Currículos. A senhora fala que... Porque o currículo, ele não pode ser colocado lá através do Cine. Ele tem, todo candidato que vai, ele tem que passar pelo sistema INIMUM, que é do governo federal. Jamais pode ser ofertado alguma vaga no Cine através de amizade, de currículo. Então, quando a senhora fala que as vagas já foram selecionadas através do currículo, a senhora quer falar o quê? Quer explicar o quê? Que é ilegal. Ok, mas a senhora quer explicar qual é a forma que isso se dá dentro do Cine? Queria que a senhora detalhasse isso, porque a senhora fala bem assim, quando o Cine abre, as vagas boas já foram encaminhadas e encaminhadas através de currículo. Eu queria que a senhora detalhasse como essa operação é feita, como esse processo de seleção é feito através de currículos. Que nós vimos lá, que todo mundo viu, é que é chamado pessoas que, do conhecimento da pessoa para que pegue as melhores vagas ou que as vagas sejam ofertadas. Quem faz essa seleção dos currículos e estava pegando as melhores vagas e encaminhando as melhores vagas? Quem é que está fazendo isso no Cine? Foi chamado o professor Renato. A senhora afirma que o professor Renato está fazendo essa seleção de melhores currículos, encaminhando? Ele está fazendo isso? Nós vimos no print a conversa dele mandando para as pessoas. A afirmação foi isso. A servidora Reisner Daniela, em seu depoimento, disse que a senhora pegou o telefone dela, da servidora Reisner Daniela, e passou uma mensagem para o celular do vereador professor Arthur. A senhora confirma que pegou o celular da servidora Reisner Daniela? Com certeza não. Ok. A senhora viu a polícia no Cine? Polícia? É. Sim. A senhora sabe quem chamou a polícia? Não. A senhora viu o servidor Renato Ribeiro sendo conduzido pela polícia? Sim, eu fui com ele, dentro da viatura. Ah, a senhora foi com ele. E como se deu isso? A senhora pode falar para a gente? Essa condução do servidor Renato para a viatura e a senhora acompanhando ele, quem é que chamou? De forma tranquila, foi chamada e nós fomos. A senhora se sentiu coagida? Nem um momento. Mas a senhora então viu a polícia lá fazendo essa condução? Também fala de servidores dentro de banheiro, né, trancados na sala, que não queriam dar informações. No vídeo a senhora fala isso. Por que esses servidores correram para o banheiro ou para essas salas? Eu não sei. Realmente a servidora
servidora correu para o banheiro. Quem foi a servidora que correu para o banheiro? E por que ela correu para o banheiro, a senhora sabe? A senhora aparece no vídeo falando sobre essa servidora, mas a senhora não sabe informar o motivo que ela foi para o banheiro. Talvez porque eles estavam querendo ver alguma coisa institucional e ela estava com esse telefone institucional. Exato, a gente vê a senhora falando do telefone institucional. Eu queria que a senhora falasse para a gente como que esse telefone institucional é usado dentro do Cine. Se esse telefone institucional tem alguma servidora ou algum servidor que é responsável por esse telefone. Na verdade, o institucional ele tem que ser usado por todo e qualquer servidor. Só que esse telefone, ninguém podia tocar nele, somente essa funcionária. Qual a funcionária que somente ela podia tocar? Flaviane que usava esse telefone. Esse fone, então, ficava em posse da senhora Flaviane. Em posse dela, sem que ninguém mais pudesse pegar. Era como se fosse um telefone dela, mas é um telefone institucional. Ok. Alguma pergunta? Vou passar então a fala para o advogado de defesa, doutor Bruno. Boa tarde, senhora Maria da Penha, tudo bem? A senhora é servidora comissionada ou efetiva do município? Sou efetiva do município. Em relação ao dia dos fatos, 17 de novembro de 2023, em específico o vereador Arthur, o vereador Darcy e o vereador Anderson, eles fizeram um movimento de invadir as dependências do Cine? Não. Qual foi o comportamento deles, especialmente em relação ao trato com os servidores do Cine? Eles gritaram, ofenderam, apontaram o dedo? Não, entraram com muita educação e adentraram o Cine. E chegando lá nas dependências do Cine, eles perguntaram para a senhora a respeito da irregularidade que eles estavam verificando? Perguntaram. E a senhora franqueou acesso às dependências ali do Cine? Não entendi? A senhora franqueou, deu acesso ali para eles conversarem mais sobre essa questão que eles estavam verificando? Todos deram acesso. Mesmo porque é um serviço público, né? Perfeito. E em relação aos 3 vereadores que estavam na fiscalização, a senhora viu, verificou eles pegando, apreendendo algum telefone celular institucional do Cine? Não, porque o telefone institucional estava em posse dessa funcionária que não apareceu mais. Nós procuramos pelos outros funcionários que tinham acesso a tudo e essa funcionária não estava mais, ela saiu do setor. Quando essa funcionária saiu do setor, os vereadores em algum momento tentaram entrar em banheiro feminino ou gritaram na porta do banheiro feminino, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Mesmo porque o banheiro feminino é feminino, os homens não podem ter acesso. Alguém entrou no banheiro feminino? Eu. E aí, ao entrar no banheiro feminino, a senhora conversou com a servidora que estava Pedi lá? para que ela saísse, para que ela explicasse, porque não tinha problema nenhum. Todo mundo estava ali falando, conversando, por que ela estava ali dentro, que ela saísse, por favor, mas ela não saiu. O banheiro feminino ali no Pró Cidadão, ele fica dentro do Cine ou do espaço do Pró Cidadão? Dentro do espaço do Pró Cidadão, para todos os servidores e a população ter acesso. É um banheiro comum. É um banheiro comum. Em relação ainda ao comportamento e à conduta dos vereadores no dia do ocorrido, a senhora verificou, visualizou o vereador Anderson, o vereador Arthur e o vereador Darcy abrindo gavetas, pegando documentos do Cine? Não, no momento algum. Ainda em relação ao dia do ocorrido, a senhora verificou o senhor Renato Ribeiro sendo levado à força até a viatura? A força não, ele foi levado como eu fui. Tranquilo, sem problema nenhum. Com muito respeito, muita educação. Dentro da viatura a senhora estava, certo? Eu estava. Houve algum tipo de pressão ou coação do senhor Renato ali no caminho?
Em relação à questão que a servidora Reisner afirmou que a senhora utilizou o celular dela indevidamente, a senhora já respondeu. Mas aprofundando um pouquinho mais, eu queria entender o seguinte: qual que é o seu horário de trabalho lá no Cine e qual que é o horário de trabalho da servidora Reisner? Eu trabalho das 8 às 14, por ser efetiva, 6 horas de trabalho. E ela? Ela é comissionada, deve ser das 8 às 17. Perfeito. Consta dentro do processo uma ata notarial que diz respeito a mensagens vindas do telefone da senhora Reisner para o vereador Arthur. Algumas mensagens são do horário de 7h30 da noite, 8 horas da noite. A senhora tinha algum momento que estaria ou poderia estar junto da servidora Reisner nesse horário específico? Não. Tem alguma relação com ela fora do Cine? Se encontra com ela fora do Cine? Dentro do Cine, vocês estão juntos somente no horário concomitante de trabalho das duas? Após o ocorrido, após o dia da fiscalização, houve alguma mudança em relação à utilização dos telefones funcionais ali do Cine? Eu vou voltar a fazer bagunça. A dinâmica ali? Nunca mais eu vi esse institucional. E após o ocorrido, a senhora tem sofrido algum tipo de... Antes ela não podia tocar, ela só vinha. Após o ocorrido, a senhora tem sofrido algum tipo de represália? Velada, mas sim. De que forma? São um abuso de poder, me trocaram de setor, eu de férias, eles me tiraram da sala onde tudo aconteceu. E uma última pergunta: há quantos anos que a senhora é servidora efetiva do município? Vai fazer 11 anos, dia 27 de julho. Sem mais perguntas. Obrigado. Passo a palavra agora para o advogado Dr. Homero. Tem perguntas, sim, Excelência. A primeira delas é se a senhora Maria da Penha prestou algum concurso interno no município da Serra. Prestei, sim. A senhora foi aprovada ou reprovada? Eu fui reprovada. Não, foi aprovada ou reprovada? A senhora está eu fui aprovada. A senhora está com juramento. Eu fui A senhora aprovada. não pode mentir. Como? A senhora não pode mentir aqui. Eu fui aprovada no concurso. Ah, sim, porque a senhora disse antes que tinha sido reprovada. Aí Aprovada. mudou. Quando eu interferi, a senhora mudou. A senhora foi aprovada. Tomou posse? Ainda não. Por que a senhora não tomou posse? Porque estava. Porque a senhora tem dois PADs? Porque a senhora tem dois PADs? Dois PADs. Tem dois processos administrativos disciplinares? Mas eu não estou entendendo o motivo. A senhora tem dois processos administrativos disciplinares? É a minha pergunta. Sim ou não? Um processo administrativo disciplinar por brigar dentro da sessão com desavença dentro do serviço público? Sim ou não? Saiba de desavença, não. É por que um processo? É porque a moça, ela até já faleceu. Ela me desacatou dentro da sala. Sim, então a senhora teve um desacato. É. O outro é porque a senhora apresentou um atestado falso? Falso, não. Eu apresentei um atestado e ele foi entregue intempestivamente por conta do Que a administração entendeu que era falso? Que a administração entendeu que era falso? A administração entendeu que era falso. Mas Ah, sim. A senhora entende que não é, mas a administração entendeu que era falso. entendeu que era É falso. isso? Sim. Tá. Então a senhora entrega um atestado que a administração entende que era falso e por isso a senhora não toma posse no concurso. É isso? A senhora não toma posse. O que é, minha senhora? O que foi? Eu estou perguntando, a senhora tem que responder. Eu estou É querendo muito saber por que o senhor está fazendo essas perguntas.